Seguindo com nossa leitura do livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, pela psicografia de Francisco Canto Xavier e o espírito de Humberto de Campos. Temos hoje o capítulo 25, a Guerra do Paraguai. O segundo reinado, depois das angustiosas expectativas do período revolucionário, atravessava uma época de paz, em que se consolidavam as suas conquistas no terreno da ordem e da liberdade. Dom Pedro II, à medida que ia ampliando os patrimônios das suas experiências em contato com a vida e com os homens, amadurecia cada vez mais as belas qualidades do seu coração e da sua inteligência. Lembramos aqui que Pedro II era longinos, lá dos dias de Jesus. Suas virtudes morais granjearam para a sua personalidade mais que a simpatia popular, pois o generoso imperador, de cuja dotação se beneficiavam tantos pobres e se educavam inúmeros estudiosos sem recursos, vivia aureolado pela veneração carinhosa das multidões. Dado à arte e à filosofia, sua notoriedade nesse sentido alcançou os próprios ambientes da cultura europeia, onde o seu nome se impunha à admiração de todos os pensadores do século. No problema constitucional, todavia, o imperador muitas vezes se abstraía dos textos legais para consultar os interesses gerais da nação, norteando-se muito mais pela imprensa que pela opinião pessoal dos seus ministros, o que desgostava profundamente os políticos da época, que encaravam essas atitudes como impertinências do monarca republicano da América, afigurando-se-lhes que ele se deixava atrair pelas resoluções ilegais. A verdade, contudo, é que o Brasil nunca atravessou um período de tamanha liberdade de opinião. Somente as nacionalidades de origem saxônica gozavam, a esse tempo, no planeta, a mesma independência e as mesmas liberdades públicas. Numerosas conquistas, nesse particular, se consolidaram sob a administração do imperador generoso e liberalíssimo. Em 1850, iniciava-se a plena supressão do tráfico negro, realizando-se a abolição por etapas altamente significativas. Em 1843, Dom Pedro II desposara a Dona Teresa Cristina Maria, princesa das duas Cilícias, que viria partilhar com ele, no sagrado Instituto da Família, da mesma abnegação e amor pelo bem do Brasil. No mundo invisível, as falanges de Ismael não se descuravam da pátria do Evangelho, enviando para a administração do segundo reinado os elevados espíritos que seriam colaboradores do grande imperador na solução dos relevantes problemas da abolição, da economia e da liberdade. Foi assim que, naquela época de organização da pátria, apareceram homens e artistas extraordinários como Rio Branco e Mauá, Castro Alves, Pedro Américo, que vinham com elevada missão ideológica dos quadros da evolução política e social da pátria do Cruzeiro. O homem, porém, terá de constituir o patrimônio do seu progresso e iluminar o caminho da sua redenção à custa dos próprios esforços e sacrifícios, na senda pedregosa da experiência individual. Ora, em meio dessas lutas, o poder moderador da coroa não conseguiu eliminar certo fundo de vaidade que se foi estratificando na alma nacional, fazendo-lhe sentir a sua supremacia sobre as demais nações americanas do Sul. Dentro dessas ideias perigosas da vaidade coletiva, sentia-se o Brasil erradamente com o direito de intervir nos negócios dos estados vizinhos, em benefício dos próprios interesses. É verdade que os países de colonização espanhola sempre trataram o Brasil com mal disfarçada hostilidade, desejando reviver no novo mundo os antagonismos raciais da velha península. Não competia, porém, à política brasileira exorbitar das suas funções no intuito de assumir a direção da casa dos seus vizinhos. Em 1849 a 1852, o Brasil interferiu nas questões da Argentina e do Uruguai, contra a influência de Rosas e Uribe. O caudilho Ortiz de Rosas trazia a civilização platina sob um regime de crueldade e tirania. Diversas vezes provocava o Brasil com seu ânimo despótico, que chegou a fazer no Prata mais de 20.000 vítimas. E, refletidamente, o Império prestigiou a Urquiza, outro caudilho,
que governava entre rios, a fim de eliminar o tirano. Pela influência de seus militares mais dignos, as tropas brasileiras depuseram Uribe e, no combate de Monte Caseros, destruíram para sempre a influência do déspota que humilhava Buenos Aires. Enquanto as bandeiras do Brasil regressavam triunfantes com o Conde de Porto Alegre e o povo festeja a vitória das suas armas, os países da América do Sul olham desconfiadamente para a supremacia arrogante da política brasileira, no propósito de se colocarem a salvo de suas indébitas intervenções. Após uma das festas que comemoravam os acontecimentos, D. Pedro II se retira silenciosamente para o recanto do seu oratório particular. Com o espírito em prece, contempla o crucificado, cuja imagem parece fitá-lo cheia de piedade e doçura. Nas asas brandas do sono, o grande imperador é então conduzido a uma esfera de beleza esplêndida e inenarrável. Parece-lhe conhecer as disposições particulares daquele sítio de doces encantamentos. Aos seus olhos atônicos surge então o Divino Mestre, que lhe fala como nos maravilhosos dias da ressurreição, após os martírios indizíveis do Calvário, assinalando as suas palavras com sublime brandura. Pedro, guarda a tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. A tua indecisão, a tua incerteza, lançaram a pátria do Evangelho numa sinistra aventura. As nações, como os indivíduos, têm a sua missão determinada, e não é justo sejam coagidas no terreno das suas liberdades. O lamentável precedente da invasão efetuada pelo Brasil no Uruguai terá dolorosa repercussão na sua vida política. Então descanse sobre os louros da vitória. Melhor, não descanse sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens e deve fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. Auxiliarei a tua ação através dos mensageiros de Ismael, que se conservam vigilantes no desenvolvimento dos trabalhos sob a tua responsabilidade no país do Cruzeiro. Mas que as tristes provações gerais em perspectiva sejam guardadas como lição inesquecível e como roteiro de experiência proveitosa para a tua atividade no trono. Pedro II, depois daquele sono curto, na intimidade do oratório, sono preparado pelas forças invisíveis que o rodeavam, recolheu-se ao leito, cheio de angústia e de ansiosa expectativa. Os anos não tardam a confirmar as advertências do Senhor, que é a luz misericordiosa do mundo. Em 1865, quando o Brasil procurava intervir novamente nos negócios do Uruguai, impondo a sua vontade em Montevidéu, o Paraguai se sentiu ameaçado na sua segurança e se declarou contra o Brasil, ferindo-se então a guerra que durou 5 longos anos de martírios e derrames de sangue fraterno. O Paraguai, como os outros países vizinhos, vivia reduzido à direção de um feudo militar. A lei marcial imperava ali sistematicamente e Solano Lopes não receou arrastar o seu povo àquela terrível aventura. Sua personalidade como político não era inferior à dos caudilhos do tempo dos grandes valores, poderiam ser incorporados às suas tradições de chefe. Muitas vezes apresentado como tirano cheio de crueldades nefandas. Se os frequentes desastres das armas paraguaias e os triunfos do Brasil não acabassem por desorientá-lo inteiramente, levando-o a queimar o último cartucho da sua amargura desesperação e a perder a posição nobre que a história indubitavelmente lhe reservaria. Aliando-se aos seus amigos da Argentina e do Uruguai, o Brasil afirmou com a vitória a sua soberania. O próprio imperador visitou o campo de operações bélicas em Uruguaiana, onde assistiu à rendição de 6.000 inimigos. Os militares brasileiros ilustram o nome de sua terra em gloriosos feitos, que ficaram inesquecíveis. Mas o país do Evangelho sempre foi enfim em suas glórias sanguinolentas. Esteiro, Belaco, Curupaiti, Lomas Valentinas, Tuiuti, Curuzu, Itororó, Riachuelo e tantos outros teatros de luta e de triunfo, em verdade não passaram de etapas dolorosas que uma provação coletiva, que o povo brasileiro jamais poderá esquecer. A realidade, entretanto, é que o Brasil retirou desse patrimônio
dê experiências, os mais altos benefícios para a sua política externa e para a sua vida organizada, sem exigir um vintém dos proventos de suas vitórias. A diplomacia brasileira encarou de mais perto o arbítrio inviolável dos países vizinhos e a nova tradição de respeito consolidou-se na administração da Terra do Cruzeiro. Nunca mais o Brasil praticou uma intervenção indevida, trazendo em testemunho da nossa afirmativa a primorosa organização da nacionalidade argentina, que apesar da inferioridade da sua posição territorial, comparada com a extensão do Brasil, é hoje um dos países mais prósperos e um dos núcleos mais importantes da civilização americana em face ao mundo. Meus amigos, toda a ação gera uma reação. Não nos cabe aqui comentar o comportamento dos caudilhos dos países vizinhos. Vamos seguir adiante. Capítulo 26. O movimento abolicionista. O Brasil prosseguia na sua marcha evolutiva sob a carinhosa direção de Pedro II. Estadistas notáveis pelo seu amor e a sua causa pública assistiam o imperador em seus nobres afazeres, caracterizando as suas atitudes e atos com o mais sagrado interesse pelo bem coletivo. Haviam terminado os movimentos bélicos da guerra com o Paraguai, e o país voltava a respirar os ares de esperança. Então, nessa época e nos anos posteriores, todos os espíritos cultos da pátria se levantaram em desassombro para amparar o movimento abolicionista. Os gênios tutelares do mundo espiritual inspiravam a todos os políticos e escritores, e se haviam fazendeiros constituindo os mais sérios sustentáculos da escravidão, dentro das classes conservadoras, inúmeros outros elementos existiam, como no Amazonas e no Ceará, que alforriavam os seus servidores nos mais belos gestos de filantropia. As falanges de Ismael contavam colaboradores decididos no movimento libertador, quais Castro Alves, Luiz Gama, Rio Branco e Patrocínio. A própria princesa Isabel, cujas tradições de nobreza e bondade jamais serão esquecidas no coração do Brasil, viera ao mundo com a sua tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Os espíritos em prova no cárcere da carne têm a sua bagagem de sofrimentos expiatórios e depuradores, mas têm igualmente a possibilidade necessária para o cumprimento de deveres meritórios aos olhos misericordiosos do Altíssimo. Todos os ânimos se inflamam ao contato das grandes ideias de liberdade. Publicações e discursos, com amplitude que a opinião da crítica conquistara nos tempos do Império, exortavam as classes conservadoras ao movimento de emancipação de todos os cativos. Dom Pedro II se reconfortava com essas doutrinações das massas no seu liberalismo e na sua bondade de filósofo. Desejaria antecipar-se ao movimento ideológico, decretando a liberdade plena a todos os escravos. Mas os terríveis exemplos da Guerra Civil, que ensanguentaram os Estados Unidos da América do Norte durante longos anos na campanha abolicionista, faziam-no recear a luta das multidões apaixonadas e delinquentes. Foi, pois, o especial agrado que acompanhou a deliberação de sua filha de sancionar, a 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre, que ganharia a simpatia no Brasil a extinção gradual do cativeiro, mediante processos pacíficos. Seu grande coração, no âmbito das suas impressões divinatórias, sentia que a abolição se faria nos derradeiros anos do seu governo. Com efeito, além do ventre livre, não bastara aos espíritos exaltados no sentimento de amor pela abolição completa. Quase todas as energias intelectuais da nação se encontravam mobilizadas a serviço dos escravos sofredores. O ambiente geral era de perspectiva angustiosa e de profundas transições na ordem política. A ideia republicana se consolidava cada vez mais no espírito da nacionalidade inteira. O bondoso imperador nunca lhes cortara os voos prodigiosos no coração das massas populares. Aliás, alimentava-os com seus elevados exemplos de democracia. Nos espaços, Ismael e suas falanges procuravam orientar os movimentos republicanos e abolicionistas com alta serenidade e esclarecida prudência, no propósito de evitar os abomináveis derramamentos de sangue por desvairios fraticidas. A esse tempo, já Ismael possuía a sua célula construtiva
na obra do Evangelho no Brasil. Célula que hoje projeta a sua luz de dentro da Federação Espírita Brasileira e de onde, espiritualmente, junto aos seus companheiros desvelados, procurava unir os homens na grandiosa tarefa da evangelização, esperando o ensejo de se fixar na instituição venerável que lhe aguarda as tradições e continuou o seu santificado labor ao lado das criaturas. A célula referida permanecia com Antônio Luiz Saião e Bittencourt Sampaio, desde 24 de setembro de 1885, até que Bezerra de Menezes, com seus grandes sacrifícios e indescritíveis devotamentos, eliminasse as mais sérias divergências e aplainasse obstáculos, utilizando as suas inesgotáveis reservas de paciência e de humildade, consolidando a federação para que se formasse uma organização federativa. Enquanto, lá fora, muitos companheiros da caravana espiritual se deixavam levar por inovações e experiências estranhas aos preceitos evangélicos, o grupo Ismael esperava uma época de compreensão mais elevada e harmoniosa para o desdobramento de suas preciosas atividades. Todavia, nas lutas pesadas do mundo, Bezerra de Menezes era o impávido desbravador no seu apostolado de preparação, fraternizando com todos os grupos para conduzi-los suavemente à sombra da bandeira do grande emissário de Jesus. Ismael trazia então a sua atenção carinhosa voltada para a solução do problema abolicionista, que deveria resolver-se dentro da harmonia de todos os interesses de extreme do sangue das guerras civis. Confiando ao Senhor as suas expectativas, falou-lhe o mestre: Ismael, o sonho da liberdade de todos os cativos deverá concretizar-se agora, sem perda de tempo. Prepararás todos os corações a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado da região do Cruzeiro. Todos os emissários celestes deverão conjugar esforços nesse propósito, e em breve teremos a emancipação de todos os que sofrem os duros trabalhos do cativeiro na terra bendita do Brasil. O grande enviado redobrou suas atividades nos bastidores da política administrativa. A estatística oficial de 1887 acusava a existência de mais de 720 mil escravos em todo o país. O ambiente geral era de apreensão em todas as classes ante a expectativa da promulgação da lei que extinguida a escravidão para sempre, o que constituiria duro golpe na fortuna pública do país. Mas Ismael articula o alto os seus elementos necessários à grande vitória. O generoso imperador é afastado do trono nos primeiros meses de 1888, sob a influência dos mentores invisíveis da pátria, voltando a regência à princesa Isabel, que já havia sancionado a lei benéfica de 1871. Sob a inspiração do grande mensageiro do Divino Mestre, a princesa imperial encarrega o senador João Alfredo de organizar novo ministério, que veio a compor-se de espíritos nobilíssimos do tempo. Os abolicionistas compreendem que lhes chegara a possibilidade maravilhosa, e a 13 de maio de 1881 é apresentada à regente a proposta de lei para imediata extinção do cativeiro. Lei que Dona Isabel, cercada de entidades angélicas e misericordiosas, sanciona sem hesitar, com a nobre serenidade do seu coração de mulher. Nesse dia inesquecível, toda a onda de claridades compassivas descia dos céus sobre as vastidões do norte e sul da pátria do Evangelho. Ao Rio de Janeiro, afluem multidões de seres invisíveis que se associam às grandiosas solenidades da abolição. Junto do espírito magnânimo da princesa, permanece Ismael, com a bênção de sua generosa e tocante alegria. Foi por isso que Patrocínio, intuitivamente, no arrebatamento do seu júbilo, se arrastou de joelhos até os pés da princesa piedosa e cristã. Por toda a parte espalhavam-se as alegrias contagiosas e comunicativas esperanças. O marco divino da liberdade dos cativos erguia-se na estrada da civilização brasileira, sem a maré incendiária da metralha e do sangue. Os negros e os mestiços do Brasil sentiam-se no coração do prodigioso potencial de energias da sub-raça, como que realizariam gloriosos feitos de trabalho e de heroísmo na formação de todos os patrimônios da pátria do Evangelho. Olhando o caminho infinito do futuro,
E, nessa noite, enquanto se entoavam hosanas de amor ao grupo de Ismael, e a princesa imperial sentia, na sua grande alma, as comoções mais ternas e mais doces, os pobres e os sofredores, recebendo a generosa dádiva do céu, iam reunir-se nas asas caristiosas do sono, aos seus companheiros da imensidade, levando às alturas o preito do seu reconhecimento a Jesus, que, com a sua misericórdia infinita, lhes outorgara a carta de alforria, incorporando-se para sempre ao organismo social da pátria generosa os seus sublimes ensinamentos. Deixo vocês aqui hoje com esse quadro que representa a princesa Isabel em um dos seus momentos de regência. Aguardo todos vocês no nosso próximo capítulo. Um abraço.